Gente, vamos lá, bem-vindos ao meu canal, Enio Viterbo aqui. Hoje a gente vai analisar uma notícia da CNN que o próximo passo, o próximo projeto do Congresso sobre o STF vai ser o mandato de ministro do STF. Vamos ver. Começa essa edição do CNN 360 falando sobre um assunto polêmico entre Congresso e Judiciário. Não tem nada de polêmico. Tem nada de polêmico. O Congresso está fazendo a função dele de legislar, né, propor legislação, e o STF, se entender, vai fazer a função dele de julgar, né, essa normativa. Não tem nada de polêmico aqui. Tá? Quando a gente coloca assim, polêmico, não sei o que, é porque isso aí um discurso do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, para tentar colocar uma pecha, né, uma coisa pejorativa nesse tipo de legislação, entendeu? Nessa atitude do Congresso. Não tem nada de polêmico aqui. Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou duas propostas de emenda à Constituição. Uma que limita as decisões monocráticas dadas por ministros do STF e que eu entendo corretas, né, dentro do cenário que a gente vive, infelizmente é necessário, né? outra que permite ao Congresso sustar decisões da Corte. O próximo capítulo da chamada pauta anti-STF Não tem nada de pauta anti-STF, é a pauta do Congresso Nacional. Quem diz que a pauta é anti-STF é o STF, entendeu? A narrativa dos ministros. Emplacar esse tipo de discurso, a imprensa repetir esse tipo de discurso, é repetir o discurso do STF. deve ser o mandato dos ministros do Supremo. Imagina a criação de um mandato? Pois é. Imagina não, é normal isso. Tá? Em Portugal, por exemplo, onde existe uma corte constitucional, eles têm mandatos. É normal. É o padrão, inclusive. Salvo engano, assim, de cabeça, a única corte que eu consigo lembrar que não tem é a dos Estados Unidos. Mas no resto do mundo isso ocorre. Não é assim, quando a pessoa fala, pô, imagina, não sei. Consigo imaginar, isso existe em outros países do mundo, isso é normal. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. Luísa, vem para cá, porque hoje é um dia muito especial que a gente vai se aprofundar muito nesse tema, mas a gente começa aqui com essa sua apuração para daqui a pouco a gente anunciar o que vem por aí. Vamos lá. Boa tarde, Débora. Vamos ver aqui essa apuração, né? Gente, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, se os congressistas entenderem por realizar essa proposta, ela não vai atingir os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai ser para os próximos ministros. Isso eu estou falando assim, a maior probabilidade, tá? A maior probabilidade disso ocorrer. Tá? Porque vai ser muito difícil você justificar a constitucionalidade de mandato para ministros que foram indicados e nomeados sem mandato. Yuri, todos que estão conosco nessa segunda-feira, uma boa semana aí para todo mundo. Débora, pois é, a gente viu na semana passada, né, essa espécie de ofensiva do Congresso Nacional, aprovando aí, dando mais um passo nessa chamada pauta anti-STF, né, com a aprovação aí. Não é chamada não, ninguém chama de pauta anti-STF não. Quem chama de pauta anti-STF é o STF. De projetos, né, propostas que buscam até permitir que o Congresso suspenda decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, suspenda decisões, inclusive, colegiadas do Supremo, e também com propostas aí que buscam restringir a questão das decisões monocráticas que são tomadas. Isso é verdade, foram essas duas propostas que até agora foram apresentadas, né? Sustar a decisão e limitar o poder dos ministros do STF, e agora foi apresentado uma proposta que é para tirar os ministros do STF do TSE. Tomadas aí por ministros do Supremo Tribunal Federal, as decisões individuais aí que são proferidas aí pelos ministros. E isso era esperado que ficasse ali no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Há uma aposta ali, né, de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não leve adiante num... Gente, tem
Tem gente da imprensa dizendo que o Lira vai colocar para frente, tem gente da imprensa dizendo que o Lira não vai colocar para frente, mas o que me assusta foi uma notícia de que o Gilmar Mendes ligou para o Lira, não, desculpa, não sei se foi o Gilmar que ligou, mas eles tiveram uma ligação por telefone, na qual o Lira disse para o ministro que não ia avançar com esses projetos. Essa ligação, se ela existiu, né, quem disse foi a imprensa, já é o motivo principal de ter esse tipo de proposta, que é limitar os poderes dos ministros, porque não é papel do ministro do STF ficar ligando para deputado, para presidente da Câmara, para presidente do Senado, para senador. Não é. Não interessa. A legislação que eles estão votando lá, o ministro não tem que se meter. Tem que ficar na dele esperando a proposta chegar no STF para julgar. Não tem que influenciar o poder legislativo. Tá bom? Passo tão acelerado essas propostas, mas vem novos. Provavelmente, na minha opinião, se chegar no Senado, o Rodrigo Pacheco vai bloquear também, vai barrar. Porque Pacheco é um aliado assim, do Supremo Tribunal Federal, ele é o presidente do Congresso, presidente do Senado. Enfim. Capítulos por aí, viu, Débora e Yuri? Há a perspectiva de que no Senado, a partir de novembro, aí, no período pós-eleitoral, volte a se discutir, inclusive, a questão dos mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, os ministros que entram no Supremo têm vitaliciedade, né, no cargo, ficam ali, não tem um período específico pelos quais devem cumprir ali esse mandato, só apenas a aposentadoria compulsória vem ali. E aí os ministros, eu certeza, porque o ministro Gilmar Mendes já falou sobre isso, que eles vão falar assim, mas aí o ministro da Corte Suprema vai ficar preocupado de como ele vai ser visto quando ele encerrar o mandato dele, isso vai pressionar ele na hora do voto. Mas isso ocorre no Legislativo, ministro, onde os parlamentares têm mandatos. Inclusive, em outras cortes supremas ao redor do mundo, existe o mandato. Será que só o Brasil tem clara evidência de falar, não, realmente nós enxergamos aqui uma coisa que o resto do mundo não enxergou, que é essa situação de a gente ter um funcionário público que fica até o final da vida, pode entrar bem novo, ficar 30, 40 anos sendo um dos mais poderosos do Brasil, julgando, exercendo política partidária quando não pode, e aí o Senado não faz nada. Então, assim, é necessário o mandato. É necessário. Aos 75 anos, claro que quem quiser pode pedir aposentadoria antes, mas não há mandatos, né? Não é um período estabelecido aí durante o qual os ministros devam ficar na corte. Isso vai ser discutido no Senado a partir de fim de outubro, aí, início de novembro. Há uma expectativa de que a senadora Tereza Cristina apresente seu relatório já em novembro, né, para conseguir dar aí um encaminhamento para essa discussão. Dentro do Supremo, é claro que existe a percepção, uma leitura de que realmente o Congresso seria a arena adequada para realizar esse tipo de discussão, mas é claro que isso entra nesse pacote aí de projetos. Já coloco essas fontes, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, da jornalista, que eu aposto que são os 3 ministros, né? Um com G de Gil, um com A de Alex e o outro não vou falar, mas assim, eu só tô dando pistas, não afirmei nada, tá? E assim, é muito difícil o Congresso ter liberdade plena para exercer o papel dele de legislar se toda hora vem recados dos ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo, não, essa PEC aí, esse projeto aí é contra o STF, a gente vai julgar inconstitucional, hein? É difícil, né? Vamos ver se a jornalista colocou isso dentro desse pacote, colocou isso, né? Disse que os ministros colocaram isso dentro do pacote anti-STF. Do Congresso que buscam interferir ali no funcionamento do Supremo Tribunal Federal e, é claro, pode criar aí um novo ponto de atrito, né? Um novo ponto de embate entre Congresso e Judiciário. Débora e Yuri. Luísa, obrigada pela... Gente, é isso. Obrigado por continuar até aqui. Tomara que isso vá para frente, tomara que tenha uma proposta de mandato para os ministros do Supremo, isso tem que ser feito de forma urgente. Tomara que isso seja aprovado. E agora, em decorrência dessa eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado,
Então pode haver aí uma moeda aí de troca dos parlamentares que são a favor disso em relação ao Pacheco, em relação ao Lira, né? Vamos esperar para que eles consigam negociar nesse sentido. Se inscrevam no canal, eu esqueci de novo de pedir no início do vídeo, mas se inscrevam no canal, tá? Perde um tempinho, vai lá, clica no botãozinho antes de sair do vídeo, tá bom? Valeu, um abraço.